Jesus te abençoe, Jesus te derrame graça sobre sua vida e na vida da sua família. E você também que está aqui nessa noite, como nós já tivemos esse tempo de oração, de ministração, né, eu creio que já está abençoado em nome de Jesus. Texto bíblico de Marcos, lá no capítulo 10, fala de um momento interessante na vida de Jesus. As crianças seguram um pouquinho aí, tá bom? Não esqueci de vocês não. Foi um momento em que Jesus estava sentado com seus discípulos e os pais querendo que as crianças chegassem perto de Jesus. Não sei porque a gente às vezes tem uma certa discriminação com criança, né? Criança nem sempre é bem-vindo a alguns lugares porque os adultos fazem questão de tirá-las de perto. E isso aconteceu com os discípulos. Veja bem, os discípulos de Jesus impediram que as crianças se aproximassem, chegassem perto de Jesus. As mães, os pais queriam que Jesus tocasse, abençoasse as crianças. Mas os discípulos achavam que as bênçãos de Jesus eram somente para os adultos. Não, gente, nada. E Jesus disse assim, peraí, o texto de Marcos diz que Jesus ficou indignado. Já pensou isso? Jesus ficou indignado com os discípulos, porque estavam impedindo as crianças de se aproximarem de Jesus. Jesus fala assim, saiam da frente, pode deixar elas virem, porque delas é o reino de Deus. Chegou, colocou no colo, tocou, conversou com elas e abençoou. Criança também é gente, criança também merece e precisa da bênção do Senhor. Tanto merece que Jesus foi levado com 8 dias de nascido ao templo. Então, criança é muito importante no reino de Deus. E eu quero convidar aqui os pais do Bento, Isaac e a Jéssica. Eles estão trazendo aqui o Bento para a gente orar por ele, orar por essa família. Conseguem subir? Consegue? Eu, de propósito, esperei para as crianças verem. Cadê as crianças? Fiquem em pé as criancinhas aí. Pode subir no banco também se quiser, para vocês verem. Não tem problema não. Aqui vocês mandam. Se não está vendo, sobe no banco aí para vocês verem. Este é o Bento. Eu fiquei sabendo uma parte da história de Bento bem depois. O Bento é um guerreiro. Eu falei ali há pouco, quando Isaac e a Jéssica chegaram, 2 meses e quantos dias? 2 meses e 10 dias na UTI. O Bento é um guerreiro vencedor. Aí eu toquei na mão dele e falo assim, toco aqui, porque de UTI a gente entende, né? Então, o Bento é um guerreiro, Deus trouxe ele à vida, à existência, e os pais hoje estão trazendo para que a gente ore por ele. Eu queria convidar você a ficar em pé, que você orasse pela vida dele. A obra que Deus começou, ele há de continuar. Deus não faz nada pela metade. Eu gostaria que você estendesse suas mãos, de forma muito especial, às mães, que orem pela vida do Bento, ore pela vida do Isaac, da Jéssica, para que Deus abençoe a sua saúde, a saúde do Bento, faça com que ele cresça em graça e conhecimento diante de Deus. E assim nós abençoamos a vida dele. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor trouxe o Bento para esta vida, para este mundo. Obrigado por o Senhor ter acompanhado toda a sua história. E nós nos alegramos pelo fato do Senhor ter permitido que ele saísse da UTI e viesse aqui à tua casa se alegrar com os teus filhos. Nós abençoamos a vida dele com saúde, que ele cresça, que seja um grande e valoroso homem do Senhor. Abençoamos aos pais, a Jéssica e o Isaac, e pedimos que o Senhor dê a eles sabedoria para criar o Bento nos caminhos do Senhor. E juntos possam ser uma família de referência nessa cidade. Uma família que ama, que teme e que anda com o Senhor. E nesta noite, a tua igreja abençoa a vida do Bento e da sua família, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, igreja, pode sentar. Deus abençoe. Nada. E agora
as crianças podem ir para o culto infantil. Eu acho que a gente vai ter, eu creio que a gente vai ter algumas notícias boas dessa família aí, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, e nós vamos ler esse texto bíblico para a nossa edificação esta noite. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler até o versículo 30. Talvez você nunca vai entender isso, as lutas que um pastor tem para trazer a mensagem bíblica, as lutas dele durante a semana para ouvir de Deus, que Deus quer que a igreja seja edificada. E essa noite eu quero compartilhar com vocês o que está escrito nesse texto de João. Eu não lembro assim quantas vezes já preguei nesse texto, mas eu creio que foram pouquíssimas vezes. Mas nessa noite eu sei que Deus tem coisa nova para a gente. Um texto muito conhecido. Diz o texto bíblico: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, Jesus deixou a Judéia e, retirando-se outra vez, foi para a Galiléia. Mas era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Então Jesus, cansado da viagem, se assentou junto à fonte, por volta da hora sexta. Eu vou te dizer que hora é essa? Ao meio-dia. Hora sexta, ao meio-dia. Nisto chegou uma mulher samaritana para tirar água. Então Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então e disse a mulher samaritana: como é que pode, sendo tu um homem judeu, pedir de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Isto porque os judeus e os samaritanos são brigados, não se dão. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse quem é o que está te pedindo, dá-me água de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus respondeu ela: Senhor, o Senhor não tem nem como tirar água do poço? O poço é fundo. Onde, pois, tem esta água da vida? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim a seus filhos e ao seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, a água do poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a mulher lhe disse: Senhor, dai-me de beber dessa água, eu quero, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para buscá-la. Disse Jesus: então vai, chama o teu marido e volte aqui. Ela respondeu: eu não tenho marido. Jesus lhe disse: você falou a verdade agora, não tenho marido, porque já tiveste 5 maridos, e esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, eu estou vendo que o Senhor é profeta.
Os nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém. Vocês, judeus, dizem que é Jerusalém, é o lugar certo onde se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, crê em mim. Vem a hora, ou vai chegar a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vocês adoram o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, a mulher respondeu, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: eu sou o Cristo, sou eu que te falo com você. Neste ponto, seus discípulos chegaram e ficaram admirados que Jesus estivesse conversando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: por que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto àquela mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens daquela cidade: venham comigo, e veio um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Então saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém, amém. Deus abençoe a palavra no nosso coração. Amém. Eu queria que você, se você tiver caneta aí, escreva, se você tem facilidade de escrever no seu celular, que eu sei que tem muito mais gente que gosta de usar o celular para escrever do que a caneta e papel. Eu gostaria que você escrevesse cinco palavras que mostram a personalidade de Jesus. 5 palavras. Se você tiver caneta aí, escreva. Se tiver com o celular, não é para ligar para ninguém não. E de preferência deixe no mudo, tá? E escreva aí. 5 marcas que mostram a personalidade de Jesus. Jesus era intencional. Escreva a palavra aí, intencional. Isso mostrava era um dos traços de Jesus. Segunda palavra, Jesus era relacional. Escreveu? São dicas até para quem quer pregar, viu, gente? Aí, ó, 5 dicas aí de quem Jesus era. Terceiro, Jesus era um homem simples. Qual foi o primeiro? Segundo? Terceiro? Quarto, Jesus era acessível. Ou seja, qualquer pessoa poderia se aproximar dele. E por último, Jesus era amável. Escreveram 5? Vamos ver se quem não escreveu está com memória boa aí. Jesus era amém. Esquece isso não, porque é sobre isso que esse texto fala. Vidas quebradas importam. Eu não sei se você já percebeu, as melhores conversas que a gente tem nem sempre são aquelas que a gente marca agenda com a pessoa. Eu já percebi que as boas conversas, elas acontecem assim de forma tranquila. Gabinete que a gente recebe várias pessoas para aconselhamento é um lugar de conversa, sim. Mas se algumas situações, quando a gente sai do gabinete e senta aqui fora, ou senta num lugar para tomar uma água, ou tomar um suco, a conversa é muito melhor. A conversa flui com mais naturalidade.
E esta conversa aqui de Jesus com essa mulher aconteceu num lugar bem tranquilo, fora da cidade, não foi no templo. Essa conversa aqui de Jesus, que é uma conversa interessante. Eu já li esse texto aqui essa semana muitas vezes, e cada momento que eu ia lendo, eu fui vendo como muita coisa aconteceu, como muita coisa foi tratada, e no momento de uma conversa tranquila, sem formalidades. E eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, nesse texto. Jesus ele sai de Jerusalém e vai sentido, diz o texto, que ele vai sentido Samaria. Tinha que passar por Samaria, a não ser que desse uma volta para o destino. Ele deixou a Judéia e ia para a Galileia. Só que Jesus, naquela época, gente, não tinha avião, não tinha ônibus, não tinha trem, não tinha nada disso. Tinha que ser feitas as coisas da forma mais simples possível. Era na perna, caminhando. Jesus chega numa cidadezinha pequena, chamada Sicar. E ele deu sinais de cansaço, de sede. Meio-dia em pino, sol queimando. Ele se assenta junto a um poço, ou uma cisterna, para descansar. E ali junto tinha um poço, mas não tinha com que tirar água. Tinha um poço, tinha água, mas não tinha como tirar água. Jesus está ali sentado. Os discípulos saíram para comprar, foi até a cidade para comprar alimentos. Significa, possivelmente, que ali seria o lugar onde eles iam parar para almoçar, para comer alguma coisa. E ele fica sozinho, os discípulos saem, eles ficam sozinhos. Aí, de repente, vem uma mulher trazendo um cântaro. O cântaro era um jarro, era um vaso de barro, tipo um jarro grande, que as mulheres carregavam. Outro detalhe desse texto, para você entender melhor. Na cultura judaica, esse trabalho não era feito pelos homens, era feito pelas mulheres. Meio-dia em ponto, Jesus está ali sentado, vem a mulher com o seu cântaro vazio para buscar água para as suas necessidades de casa. Meio-dia em ponto. A pergunta é comum se buscar água no horário de meio-dia? Não. E a mulher sabia disso. Jesus está ali, pede água para aquela mulher, rompe questões culturais, porque um judeu não podia falar com um samaritano. Eles têm rusgas terríveis, tremendas, até hoje. Jesus quebra esta questão cultural. Naquele momento ali, Jesus também entra nas questões pessoais daquela mulher. Gente, é interessante isso. Não tinha nada agendado, a mulher nem abriu a boca. Chegou ali para buscar água e Jesus começa, puxa a conversa com ela, e ela acha estranho, porque um judeu pedindo água para ela, a primeira coisa que acontece foi isso aí. Segundo, que Jesus quebrou as questões culturais e entrou nas questões pessoais. E nesse texto, tanto Jesus, eu queria que você entendesse isso, e eu queria pedir em nome de Jesus, que você centrasse a sua mente nesse momento aqui. É muito importante que você faça isso. Jesus vê aquela mulher chegar, Jesus conhece a história daquela mulher, a mulher vê aquele homem estranho sentado ali, junto à fonte, o que não era normal, porque a frequência ali era de mulheres, não de homens, e ela se aproxima, ele pede água, e ali começa uma conversa reveladora. E isso foi o que aconteceu aqui. Quando eu olho para esse texto,
percebo algumas coisas que a gente, às vezes, precisa falar mais. A primeira lição que a gente aprende aqui nesse texto é que somente Jesus entende a alma humana, mais ninguém. Com todo respeito aos psicólogos, Jesus entra em lugares que homem nenhum consegue entrar. Quando aquela mulher se aproxima, Jesus começa a conversar, e ele começa a conversar com ela sobre a vida pessoal, e Jesus abre a porta da alma dela e entra e vê o que está lá no coração daquela mulher. Jesus não vê o exterior, ele vê o interior, as gavetas do fundo da alma. Você que está aqui, presta atenção, Jesus conhece dentro do seu ser, nos lugares mais escuros, mais profundos da sua alma, Jesus vê tudo, Jesus sabe de tudo, Jesus sabe toda a sua história, Jesus sabe o que você já passou, Jesus sabe o que você está passando, Jesus sabe quais são os seus pensamentos mais profundos, pensamento talvez que você não tenha conversado com ninguém nessa vida, nem com seu cônjuge ou com seu filho, mas Jesus vê. Essa mulher era assim. Talvez essa mulher precisasse ter conversado alguma coisa da sua vida antes. Talvez não tenha tido oportunidade. Deixa eu lembrar você. Jesus revela quem é essa mulher. E a revelação que Jesus traz chocou aquela mulher. Chocou, porque ela não esperava. Ela não esperava que naquele dia, ao meio-dia, alguém está conversando com ela e a falar das coisas da alma dela. Jesus fala, e eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Jesus começa a conversa com aquela mulher. Versículo 6, estava cansado, pediu. A mulher, versículo 7, pediu água. Ela estranhou. Versículo 9, ela estranhou. E a conversa foi sendo conduzida. Jesus fala assim, ela falou assim, você não pode pedir água. Eu sou uma mulher samaritana, nós temos diferenças culturais. Jesus fala assim, olha, se você soubesse quem está falando com você, você pedir água da vida. E a conversa vai. E ela fala assim, Senhor, olha a necessidade dessa mulher. Senhor, eu quero dessa água. Eu quero, me dê dessa água. Me dá. Eu estou precisando dessa água. Eu estou com sede espiritual. Eu preciso dessa água. Aí Jesus fala assim, tá. Interessante que ele não responde, ele não diz que vai dar água para a mulher. Olha para você no texto, você vai encontrar, não tem. Aí Jesus fala assim, olha a revelação, a primeira revelação. Fala o seguinte, vai lá e chama o teu marido. Ao choque, e agora? Ela fala assim, bem, Senhor, bem, eu não tenho marido. Primeira revelação, eu não tenho marido. Jesus fala assim, você foi sincera. Está dizendo aqui, é verdade, você falou a verdade agora. Você já teve? Sim. Epa, mexeu no calo da mulher. Digo mais a você, esse que você está agora, não é o seu marido. 6 maridos a mulher tinha tido já. Não sei se era uma mulher
quis. A mulher não era brinquedo, não. Não sei se era isso. Só sabemos que Jesus traz essa revelação. Se ela teve 5. A gente não tem relato de como foi esse relacionamento, se ela era viúva, se os 5 morreram. Se os 5 morreu, eu queria a distância dessa mulher. E agora ela estava com outro, o 6º. E para piorar, esse 6º era casado. Conversa reveladora. Sabe como? Porque Jesus entrou lá, na alma daquela mulher. Como Jesus conheceu a alma dela, conhece a sua alma nessa noite. E sabe toda a sua história, toda a sua história, toda a sua história. Sabe o que você já fez, sabe o que está pensando, sabe até o que você pretende fazer. Ah, irmãos, bem disse Jesus, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Na eternidade, aquela parada, naquele dia, ao meio-dia, o autor da vida tinha reservado especialmente para conversar com apenas uma mulher que estava com sede espiritual. Segunda lição que eu encontro aqui nesse texto é que Jesus, mesmo sabendo essa história, quem falou foi Jesus. A mulher não abriu a boca, ela só ficou chocada. Já pensou se alguém chegasse para você assim, olha, você já fez isso, 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 isso. Como é que você sabe disso? Jesus abriu o caderno de frente dela, à vista dela. Mas eu acho uma coisa interessante nesse texto. É o segundo ponto. Jesus não acusa aquela mulher. Sabe por quê? Porque Jesus não veio para acusar, ele veio para restaurar vidas quebradas. Não veio para acusar. Não significa que ele passe a mão pela cabeça dos pecados, não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de restauração, de conserto, de vida nova, de mudança. Quando Jesus expõe a vida daquela mulher, estavam ali os dois sozinhos, conversando. E Jesus abre a conversa ali com os dois somente. Essa mulher, conforme os estudiosos dizem, afirmam que ela era uma mulher mal vista. Claro, 6 maridos. Era uma mulher discriminada. Era uma mulher que as outras mulheres não queriam se relacionar. E é por isso que ela foi, que horas? Meio-dia, porque ela não queria encontrar nenhuma outra mulher para conversar dos seus problemas, porque ela era uma mulher com uma fama de acabar casamento. Jesus, sabendo tudo isso, não apontou o erro dela, não. Elogiou pela honestidade dela, mas Jesus não estava com a intenção de acusar, e sim com a intenção de restaurar. Jesus não veio aqui nesse lugar para apontar os seus pecados, te jogar no rosto os seus erros. Se você entrou por essas portas aqui, talvez você nem sabe por quê, mas na eternidade Deus marcou esse dia, hoje que dia é? 12, né? 12 de outubro de 2025, às 18 horas. Jesus te trouxe aqui, está aqui para dizer para você o seguinte: eu não quero te acusar, eu quero consertar a sua vida que está quebrada. Terceira coisa que eu encontro isso me faz dizer que a sua vida tem jeito. Você não é um caso perdido, não. Talvez para muita gente, vizinho a esta mulher aqui, olhava para ela. Eu lembro, essa semana aconteceu uma coisa interessante. Eu, passando por um lugar, entrei num ambiente para comprar alguma coisa, aí chegou uma pessoa que ficou na minha frente. Sabe, daquele tipo de gente que a gente não gostaria de se relacionar.
Entendeu? Uma pessoa que a gente prefere ter distância. E comecei a criar algumas coisas na minha cabeça. Me veio um texto, eu lembrei do texto, espera aí. Jesus não veio para condenar. O nosso papel é amar, é restaurar, é cuidar. O que é que você está pensando? Você não está falando, mas eu conheço o que está falando, o que está pensando aí. Eu sei o que está pensando. Eu sei que você não quer ter relacionamento, você quer ter distância dessa pessoa, porque ela não está dentro do seu padrão. Às vezes a gente age assim, gente. Às vezes olhamos para uma mulher da vida e não queremos nos relacionar com ela. Às vezes olhamos para um rapaz que tem uma vida completamente fora do padrão e nós não queremos relacionamento. Por quê? Porque se a gente se juntar, se a gente puxar papo, os outros vão dizer o que a gente pensa. Discípulos pensaram isto de Jesus, mas ninguém tinha coragem de perguntar: por que o Senhor está conversando com uma mulher? Porque não podia. Jesus trouxe aqui hoje para dizer que a sua vida tem jeito, quebrada, arrebentada, cheia de pecados, tem jeito. Terceiro, aquela mulher, quando ela ouve a história, a conversa toda, e essa conversa não foi de alguns minutinhos não, gente, foi demorada. Eu acho que foi muito demorada. Quando ela ouve tudo, Jesus fala assim: vai agora, vai lá buscar o seu marido e traz aqui. Por que Jesus mandou ela voltar para casa, chamar o marido? Por quê? Por quê? Porque ele não deu a água da vida à mulher logo. Ele disse: pronto, seu problema está resolvido. O seu problema está resolvido. Mas Jesus não disse sim para ela. Só apenas disse: se você conhecesse, eu te daria. Ela pediu, então me dá. Mas Jesus não disse sim ou não. Só falou: vai para a cidade e traz o seu marido. Mas essa mulher, ela fez duas coisas interessantes. Está me acompanhando aí no texto? Ela foi fazer o que lá? No poço? Qual a coisa mais importante para aquela mulher naquele momento? Água. Qual o objeto mais importante para ela naquele momento? O objeto. O cântaro. Era a coisa mais valiosa que ela tinha. Porque ela encheu o cântaro e ia para casa. O que foi que ela fez com o cântaro? Sabe o que significa? A gente precisa deixar algumas coisas antes de seguir Jesus de Nazaré. Coisas preciosas. O cântaro era o que era mais precioso para ela naquele momento. Ela ia carregar água como, gente? Na mão? Na concha da mão? Era o cântaro, era o vaso, era o balde. Essa coisa importante, ela pegou e deixou lá junto de Jesus e foi correndo para a cidade. Chamar quem? Chamar quem? Quem foi que Jesus mandou chamar? Ela chamou o marido? Não sabemos. Mas chamou a cidade. Para quê? Para que viesse conhecer aquele que ela estava suspeitando que era o Cristo. Essa mulher, com essas duas ações, deixar o cântaro, nos ensina que a gente sempre vai precisar deixar junto a Jesus algumas coisas que são muito importantes para nós. Tem que deixar. Faz parte do processo.
Ela deixou o cântaro, era precioso para ela. Deixou a casa, gente. Ela voltou para casa? Não voltou não. Talvez lá a bacia estava cheia de panela suja. Talvez estivesse cheio de cacareco sujo. Talvez a pia tivesse só de Jesus para ver o negócio como estava lá. A prioridade dela não foi a casa. Não foi a água. Ela aprendeu e nos dá lição. Irmãos, ela agiu como muitos de nós, que já conhecemos a Jesus de Nazaré, há trocentos anos. Ela nos ensinou o que faz um discípulo quando se encontra com Jesus. Larga tudo e vai buscar mais gente para Jesus. Foi lá buscar para trazer para onde Jesus estava. Eu não sei o porquê a gente ainda não entendeu isso. Porque essa mulher, no primeiro encontro que ela tem com Jesus, ela entendeu o mistério da evangelização. E o texto diz que ela conseguiu levar para Jesus muita gente. Irmãos, a gente fala de evangelização o tempo todo. A gente cansa, o pastor cansa de falar de evangelização. A gente promove, sabe, um bocado de coisa para que o povo desperte para evangelizar. A gente faz projetos, propósitos, reunião de oração, mas falta ação. Falta a gente pôr o pé na estrada. Voltar para onde a gente sabe que tem muita gente, como a gente, precisando de Jesus. Essa mulher voltou lá para conversar com os moradores de Sicá e dizer assim: eu encontrei alguém que parece que é Jesus, o Cristo dos judeus. Acho isso interessante, essa mulher. Gente, essa mulher tem lição demais. A gente olha para um texto assim, sem muita coisa. Sabe o que eu fico assim, cafifado? É que às vezes nós aplaudimos projetos evangelísticos dos outros. Repostamos projetos evangelísticos de outras pessoas, de outras igrejas, mas a gente não abraça nossa missão, a nossa vocação. A igreja foi chamada com uma vocação missionária, evangelística, mas não entra no troço da nossa cabeça. Aí a gente fica postando, repostando, que bênção, olha o que irmão fulano tal fez, olha que igreja tal fez, e você, miserável? Quantas pessoas você já falou de Jesus? Quantas pessoas você trouxe por essas portas e assentou aqui e você diz assim: você estava na mesma condição que eu estava, eu encontrei Jesus, Jesus me encontrou e eu quero que você tenha a mesma experiência que eu tive. Está faltando isso, gente. Está faltando ação. Essa mulher não conhecia poucos minutos de crente. Será que a gente pode dizer assim, que era crente? Entendeu? Chamado. A conversa foi tão interessante, que eu disse, não preciso falar para outras pessoas. Isso tem que ser a nossa prioridade, irmãos. Vai buscar falar para as pessoas. Falar para as pessoas. Põe tanta desculpa, gente. Pastor, não sei evangelizar, não sei falar, não. Pastor, eu não sei nem ler a Bíblia direito. Pastor, eu sou tímido. Gente, é tanta desculpa. Tanta desculpa. Jesus está olhando. Me perdoe a palavra, me perdoe, por favor, mas é isso mesmo.
Jesus está vendo o nosso cinismo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente dá um desperto com outras coisas, mas nas coisas espirituais a gente põe muita dificuldade. Isso é cinismo. Alguém fala muito bem na escola, alguém fala muito bem lá no ambiente de trabalho, seja lá onde for, mas na hora de pegar e falar, pastor, não sei falar não, me dá uma tremedeira, começa a suar. Vai morrer assim, suando, tremendo, não vai tratar, não vai. Gente, deixa eu te falar, é a primeira vez, são as dificuldades da primeira vez, você faz a primeira vez, evangelizando, vence, a tremedeira, dá, graças a Deus, graças a Deus por isso. Deixa eu dizer para você, a tremedeira nunca vai passar. Eu prego pelo menos há 20 anos. E a tremedeira até hoje não passou. Coração apertado de cada momento. Não passa, gente. Sabe o que é isso? Temor a Deus. A gente leva a coisa séria. Coisa santa séria. Não vai passar. Mas depois, quando você começa a fazer disso seu estilo de vida, prática, você vai ver, não, isso é tão fácil. Sabe o que é evangelizar? Falei para essa mulher que fez aqui, olha, encontrei alguém. Eita, coisa que eu encontro aqui nesse texto é que a gente precisa ser estratégico. Eu estou colocando essa mensagem para aqueles que não conhecem Jesus e para os que conhecem Jesus. Você observou os 2 primeiros pontos, foi falando do homem, da mulher sem Cristo. Do terceiro para cá, eu estou falando para você que é membro da igreja, que é discípulo de Cristo. E a quinta dica para você é: seja estratégico na ministração, no evangelismo. Como foi que essa mulher fez? Vamos ver, olha para a Bíblia aí, olha na Bíblia aí. Olha para a Bíblia. Vai caminhando aí. Vai caminhando. Vai caminhando. Versículo 20, vai caminhando. O assunto foi para tantos lugares. O assunto, sabe, essa conversa aí foi tanta coisa. Aí veio adoração, veio questão cultural. Aí a mulher chega, versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, adivinha o que ela começou a despertar. Olha, tem uma promessa aí que o Cristo há de vir para os judeus. Jesus falou, eu sou Cristo. Os discípulos chegaram, versículo 28. Vamos ler juntos? Quanto a mulher foi à cidade e disse àqueles homens, olha agora a estratégia da mulher, olha o que ela falou. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Pronto, é aí. O que é que isso, essa frase aqui, o que é que ela vem à sua mente? Eu vou ler a frase para você entender aqui. Venha comigo para você conhecer um homem que disse todo o meu futuro, todo o meu passado. Futuro não, meu passado. Venha comigo, quero que você conheça um homem que contou todo o meu passado. O que é que você imagina isso? O que é que se imagina desse homem? A mulher, ela mexeu com a curiosidade. Ela mexeu, porque ela sabia. Todos nós temos um pouquinho de misticismo, viu, gente? Ainda mais quem pegou a sala de oração sexta-feira sabe o que eu estou falando. O assunto foi sobre praga. Praga pega. Nós, brasileiros, somos uma nação com um DNA misturado que ninguém sabe. Eu não sei o que é que eu sou mesmo. Porque tem traços, a genética da minha família, tem traço com europeu, tem traço com índio. Vocês conhecessem meu avô, meu bisavô?
Índio, índio, índio. Daqui, Porto Seguro. Aí sai um cara desse feio como esse. Não, feio não, sou bonito. Né? Diferente do meu avô, caboclo, caboclo. Deste tamanho, eu brinquei com alguém semana passada. Alguém que eu chamo aqui de índio, não vou falar quem é não. Eu chamo de índio, por causa do cabelão dela. Eu falei, olha, eu acho que eu vou ter que mudar, porque você tem mais altura do que os índios normais. Geralmente os índios são mais baixinhos. Não é isso? Os índios brasileiros, descendentes, são de baixa estatura. Mas a cor do cabelo diferente, o fio do cabelo diferente. A mulher mexeu, sabe, ela aguçou a curiosidade. Olha, eu conheci alguém que conhece todo o meu passado. Só falta assim, dizer assim, olha, eu conheci alguém que abriu as cartas de tarô e mostrou a minha vida toda. Mas não foi isso, né? Para conseguir entender, ela levou as pessoas a ficar curioso. Eu encontrei um homem que conhece todo o meu passado. O que aconteceu? Opa, vamos lá, eu quero ver esse. Estratégica. Gente, a mulher recém-convertida. Recém-convertida, minutos. Tem essas sabedorias. Olha, eu encontrei, um homem conversou comigo, me abriu o jogo de toda a minha história. Onde é que ele está? Está ali, lá, perto da fonte, perto do poço de Jacó. Vamos lá. Jesus conversou com todos eles agora. Simples. Ela não foi para o seminário. Não precisou fazer a conferência Igreja para Hoje. Não deu tempo para ela fazer uma jornada, um pulmão de oração. Mas ela queria ver muita gente de Sicar entregando a vida para Jesus. Ela gostaria de ver os homens, os moradores de Sicar se prostrando diante de Jesus. Porque nesse ponto ela já sabia, ele é Jesus, porque Jesus já tinha agora revelado para ela. Essas reveladoras junto de um poço. Foi, diz o texto, os homens vieram com ela, versículo 30, saíram, pois, da cidade e foram ao encontro de Jesus. Vida quebrada, que foi consertada. Jesus de Nazaré se tornou um vaso de bênção para levar muita gente para Jesus. Quero te dizer, Deus te salvou. Deus te salvou da cachaça. Deus te salvou dos vícios. Deus te livrou dos demônios que você tinha. Sabe para quê? Para que você conheça-o de perto, ande com ele e leve muitas outras pessoas para ele. Vidas quebradas, como é dessa mulher, tem jeito. É só quando se encontra com Jesus de Nazaré, as coisas mudam completamente. Quero finalizar dizendo, não importa, grave isso no seu coração, você que ainda não teve encontro com Jesus, presta atenção, eu vou dizer, com base nesse texto, não importa o que você já fez na vida, não importa, não importa, não importa se você já teve 6 maridos, não importa se você já detonou trocentas caixas de cerveja, não importa se você furou os seus braços para injetar droga, não importa se você traiu, foi traído, não importa. Por
Porque Jesus conserta vidas quebradas. E só Ele pode fazer isso, mais ninguém. Ele quer fazer isso com você nessa noite. Jesus está aqui, nesse poço. Está aqui com a gente. E quer conversar com você e dizer assim, olha, eu sou o Cristo, eu restauro vidas. Eu estou aqui com vocês nessa noite para fazer o que eu fiz com aquela mulher lá em Sicar. Quero que você conheça Jesus, quero que você me conheça, a salvação. Eu ponho um jeito. Se alguém já disse, você não tem jeito não, você é ovelha perdida, esquece isso, esquece. Isso é muito importante para Jesus, é muito importante. Vidas quebradas importam. Sabe por quê? Diz o texto bíblico, quando uma pessoa se converte, os céus explodem em festa. Apenas um. Os céus são tomados por uma festa. Assim aconteceu quando essa mulher entregou a vida para Jesus de Nazaré, naquela conversa intencional, relacional, amável, que Jesus teve com ela. Não foi por acaso, Jesus parou ali, porque na história do livro de Deus estava agendado. Naquele dia, ele ia sentar, depois de uma longa caminhada, sentar junto ao poço, ia pedir água a uma mulher que nós não temos o nome, mas Jesus sabe quem era. Sentou ali, pediu água, conversou com a mulher, revelou os seus pecados, revelou a sua necessidade e diz assim, eu conserto a sua vida. Assim como ele marcou esse dia aqui de hoje, 12 de outubro, na nossa história, para dizer para você, eu conserto a sua vida quebrada. Vamos ficar em pé? Se a gente entendeu essa mensagem, irmãos, a gente vai ter essa consciência de que a tarefa da evangelização, ela é urgente, ela é necessária, e a gente precisa falar como essa mulher falou. Venham conhecer o homem que transformou minha vida. Queria que você orasse um pouquinho aí no seu lugar. Você está com a vida quebrada? Nós temos a consciência de que Jesus está aqui conosco, em espírito, em verdade. Está aqui com a gente, em espírito, caminhando aqui no meio. Mas eu não posso fechar esta mensagem sem perguntar a você, você quer se encontrar com esse Jesus que restaura vidas quebradas em vidas novas, perfeitos, sem marcas nenhuma do que foi quebrado? Você entendeu essa mensagem? Quer entregar a sua vida para Jesus? Entendeu essa mensagem? Quer entregar? Vem aqui à frente. Só isso, gente. Não vou insistir. Você vai orar, eu vou orar por você. Então, vamos pedir aqui, Jesus, que perdoe os nossos pecados lá do passado. E a gente precisa fazer isso mesmo, gente. Pedir perdão pelos pecados do passado. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Não? Vamos cantar esse cântico agora que fala justamente sobre esta mensagem, esse texto dessa mulher, o que aconteceu naquele momento. Vamos cantar esse cântico? Veio a sede que havia em mim. Me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.
Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço Estava eu, quando o homem judeu, vendo a sede que havia em mim, sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra em mim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Senhor Jesus, obrigado, porque neste dia 12, neste horário, o Senhor veio aqui nesse lugar, conversou conosco, mostrou que há esperança, mostrou que tem jeito, mostrou que o Senhor pode transformar vidas, mudar rotas, iniciar um recomeço. O Senhor nos mostrou quanto o Senhor ama o pecador. Nós somos gratos a Ti por isso. Permita que esta mensagem fique a incomodar o nosso ser. Que a gente venha pensar também na nossa disposição ou no nosso compromisso de passar adiante a mensagem do Senhor, de que o Senhor é o Cristo, o Messias esperado, o Salvador dos homens. Pai, por favor, solta as amarras que nos prendem a não ir para os lugares, a não chamar as pessoas. Tira o zíper da nossa boca que nos impede de falar a palavra de vida e convidar pessoas para conhecerem o Jesus Salvador. Por favor, em nome do Senhor, nós pedimos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra hoje e para sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe.